Eu sou o Lucas e aqui eu te ensino como que você vai fazer para conseguir investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você ainda não saiba nada sobre investimentos. Para isso acontecer, você precisa dominar um fator muito importante. Você precisa dominar como e quando que as empresas pagam dividendos aos acionistas. Afinal de contas, se não rolar, né, se você não entender isso, você não vai conseguir, de fato, extrair todo o resultado que você pode e chegar nos seus R$ 1.000 aí pingando na conta mensalmente. Quando eu falo para os meus seguidores e para os meus alunos que dividendos transforma a vida das pessoas, eu não estou falando isso da minha cabeça não, tá? Eu não estou inventando nada disso, eu não tive uma alucinação à noite, nada disso. Eu estou falando isso, primeiro, porque eu estou vendo isso acontecer comigo todos os dias. Nesse mês aqui, que a gente está falando, eu devo receber um pouco mais do que R$ 5.000 em dividendos, em renda passiva, caindo na minha conta. Cara, esse valor é suficiente para eu conseguir, por exemplo, pagar praticamente todas as minhas contas básicas, as mais importantes. Conta aí de água, de luz, TV, celular, mercado, gasolina e assim por diante. Então, é muito bom. Você consegue ter uma tranquilidade maior, você consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir sabendo que você tem uma renda bastante legal, uma renda bem interessante para te ajudar a pagar todas as suas contas do mês, ou pelo menos grande parte das suas contas, sem que você tenha que ficar dependendo apenas, única e exclusivamente do seu salário. Não sei de você, mas eu particularmente detesto a ideia de ficar dependendo toda a minha renda do mês apenas do meu salário, tá bom? Isso não está acontecendo apenas comigo, não. Eu vejo isso, estou acompanhando isso, estou vendo acontecer isso com os meus alunos que estão conseguindo também construir a própria renda passiva deles. Alguns, claro, mais rápido, alguns mais acelerados, outros um pouquinho mais devagar. Alguns já conseguem pagar também praticamente todas as contas, né, as contas mais importantes do mês. Outros estão conseguindo agora começar a pagar a primeira conta, por exemplo, de água. Não interessa a velocidade. O que interessa é que eu estou conseguindo ver isso acontecer, não só comigo, mas também com os meus alunos. Isso é extremamente poderoso. Também pode acontecer com você, se assim você quiser, se você estiver preparado para isso. Agora, para você então, que está afim disso, que quer construir a sua renda passiva, está começando ou ainda, né? Está começando agora a buscar construir um futuro financeiro melhor, você precisa sim entender como que os dividendos conseguem, de forma segura, acelerar esse crescimento da sua renda passiva, fazer você chegar lá, e ter um futuro financeiro mais tranquilo, tá bom? Para eu poder te falar sobre quando que as empresas pagam a recorrência, eu preciso te explicar, lógico, sobre os dividendos, para que você não tenha a menor dúvida do que são esses caras, esse termo que você vê por aí quando a gente fala de investimento. Dividendos nada mais são do que o nome que a gente dá para parte do lucro de uma empresa que é distribuído ao acionista. Quem que é o acionista? O acionista é aquela pessoa que tem ações da empresa, né, de uma das empresas que estejam listadas aí na bolsa de valores. A gente vai ver hoje aí com um exemplo prático, tá? Vou compartilhar aqui a tela. A gente vai dar uma olhada aí com exemplos de verdade da bolsa de valores para você ver como é que funciona na vida real, tá? Os dividendos, eles são uma forma que a empresa tem de premiar, de remunerar aqueles investidores que acreditaram no negócio daquela empresa. Quando você compra uma ação de uma empresa, na realidade você não está comprando só um papel, você não está comprando um título ali, algo que você tem direito, você está comprando parte da empresa, cara. Você está se tornando sócio daquele negócio. Se aquela empresa for bem, se aquela empresa gerar dinheiro, se aquela empresa der lucro, você vai ser premiado por isso, você vai ser remunerado por isso. E a forma que você vai ser remunerado, basicamente, é pelos dividendos que a empresa vai pagar. Então, toda empresa busca crescer o seu próprio negócio, toda empresa busca lucro. Então, nós, como investidores, devemos também buscar investir em empresas que queiram lucrar, que queiram fazer dinheiro, porque dessa forma a gente vai ter uma chance maior de conseguir receber dividendos bem gordinhos ali, dividendos muito bons ao longo do tempo, tá bom? Esse é o nosso papel e esse precisa ser o papel de qualquer investidor que queira ter sucesso no mundo dos investimentos, que queira fazer dinheiro de verdade, ver o patrimônio crescer e gerar renda. Se você é essa pessoa, se esse é o seu caso, você precisa então buscar por empresas geradoras de lucro, por empresas que consigam gerar dinheiro.
tá bom? E tem uma máxima no mercado de investimentos da renda variável, e que é uma regra extremamente importante, que é a cotação da ação ao longo do tempo vai seguir o lucro da empresa. O que isso quer dizer? Se você comprar a ação de uma empresa e ao longo dos meses, ao longo dos anos, essa empresa crescer o lucro, automaticamente aquela cotação, né, a ação vai se valorizar. Porque as pessoas vão querer se tornar sócio daquela empresa. Todo mundo quer ser sócio de empresa de sucesso. Todo mundo quer ser sócio de empresa lucrativa. Então, se a empresa cresce, as pessoas querem comprar a ação, mais pessoas querendo comprar do que pessoas que estão querendo vender, automaticamente o preço da ação vai subir, né? Aquelas pessoas vão querer vender mais caro aquela ação, aquele título que ela tem, aquela parte daquela empresa. Beleza? Agora, também pode acontecer o contrário. Se você, por qualquer que seja o motivo, esteja investindo em uma empresa que está gerando lucro cada vez menor, ano após ano, o lucro dela vai diminuindo, automaticamente as pessoas vão querer vender, né? Mais pessoas vão querer vender aquelas ações, porque a empresa não gera mais tanto dinheiro quanto gerou um dia. E aí as ações acabam, obviamente, se desvalorizando, tá bom? Então, cotação de ação da empresa segue lucro ao longo do tempo. No curto prazo, cara, no curto prazo é muito volátil, no curto prazo é muita especulação. De hoje para amanhã, né, 2 dias, 5 dias, uma semana, um mês, tudo isso é muito curto prazo. Agora, ao longo dos anos, a cotação vai seguir o lucro da empresa, beleza? Então não precisa aí ficar complicando na hora de fazer análise, não entra no mundo de especulação, isso não vai te trazer resultado. Isso só vai te trazer preocupação, só vai te levar a fazer escolhas ruins e perder dinheiro, tá bom? Pô, Lucas, mas fala uma coisa, você já me explicou dos dividendos, eu entendi, né, que os dividendos são parte do lucro de uma empresa e que isso daí, na verdade, é o que nós investidores deveríamos buscar sempre. Eu já entendi também que quando a empresa cresce lucro, automaticamente, né, os dividendos também tendem a aumentar e, por consequência, a cotação da empresa também tem tudo para crescer. Mas existem empresas que também podem ser empresas boas, geradoras de lucro, mas que não estejam pagando dividendos. Então, como é que eu faço essa análise? Como é que eu entendo? Ó, eu vou te dar alguns, né, vou te explicar aqui de forma bem direta, quatro grandes é, partes, quatro grandes pilares que você pode encontrar por aí de uma empresa quando você investe e compra ação dela. Tá? Primeiro, se a empresa não está distribuindo dividendos, mas ela está gerando lucro, provavelmente essa empresa está pegando esse lucro e está reinvestindo nela própria para conseguir crescer, tá bom? Então imagina que a empresa está gerando dinheiro, tá bem legal, puta coisa bacana, tá fazendo grana, mas a empresa consegue ver que no mercado dá para ela crescer, dá para ela roubar ali espaço do concorrente, dá para ela, quem sabe, até vender os seus produtos em um novo país. Então, o que ela acaba fazendo? Ela pode pegar o dinheiro e investir para ela conseguir acelerar esse crescimento, tá? Outra hipótese, a empresa pode ser que não esteja pagando dividendo porque a empresa está, quem sabe, reduzindo as dívidas. Pode ser uma empresa que esteja muito endividada, ela está pegando o dinheiro que ela está conseguindo gerar e está pagando a dívida porque ela quer diminuir o endividamento. Pode acontecer também. E aí, por causa disso, a empresa acaba pagando muito pouco dividendo, um dividendo bem baixinho, tá? Ou, uma terceira hipótese, a empresa pode não pagar dividendos se a empresa não tiver lucro, se a empresa estiver entregando prejuízo. Eu te expliquei aqui no começo, tá? Que dividendo é parte do lucro. Só que se a empresa tem prejuízo, ela quer dizer que ela não tem lucro, né? Então, como é que você vai distribuir parte do lucro que você não tem? Impossível. Então, se a empresa tem prejuízo, provavelmente ela não vai distribuir dividendo mesmo, não vai ter como fazer, né? A não ser que ela pegue dinheiro da conta corrente dela e pague. Mas isso também não se sustenta, tá? Então, de qualquer forma, sempre há uma expectativa, né, de que a empresa venha distribuir dividendos. Quando a empresa começar a dar lucro, deixar de ter prejuízo, provavelmente ela deveria passar a pagar dividendos. Quando a empresa terminar de pagar a dívida, né, se ela continuar gerando lucro, ela deve distribuir dividendos. Quando a empresa, né, chegar num tamanho bem legal, quando ela já tiver crescido, tiver investido, roubado espaço do concorrente, ela deve pagar mais dividendo. Então, sempre, 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 o mercado de investimento busca, né, investir em ações que ao longo do tempo gerem lucro, porque em algum momento eles esperam que esse lucro se transforme em dividendo e aí os investidores vão receber essa riqueza em forma de proventos. Beleza? Por isso que eu te afirmo que investir em ações, investir nesse mercado é uma excelente forma de você aí construir também os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Mesmo que você esteja começando agora,
não saiba nada ainda sobre investimentos. Isso é possível, tá bom? Porque investir em ações e em fundos imobiliários, que também são ótimos geradores de renda, é extremamente acessível. Você consegue com 1, 2, 5, 10, 20, 30 reais comprar uma ação, uma cota de um fundo imobiliário. Você já consegue com 5 reais se tornar um pouquinho dono também de uma grande empresa. Cara, e a partir do momento que você compra uma ação e você também se torna dono, né, dessa empresa, mesmo que seja uma pequena parte, mesmo que seja com uma única ação, você já tem direito a receber dividendos se a empresa pagar esses dividendos. Não interessa. A sua diferença entre ter uma única ação e a diferença para, por exemplo, Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. Quando vocês investem na mesma empresa, a única diferença é a quantidade de ações que você tem. Você vai ter menos ações do que o Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa de Valores. Beleza? Mas você é sócio igual. Quer dizer que quando a empresa pagar dividendo, a empresa distribui o dividendo de forma igualitária entre as ações. Você, com aquela uma única ação, vai receber o mesmo valor de dividendos do Luiz Barsi também com uma única ação. Agora, ele vai receber um valor muito maior porque ele vai ter muito mais ações. Beleza. Essa é a única diferença. Então, o mercado de investimento na renda variável ele é muito democrático, ele é muito acessível. Você consegue, com pouco dinheiro, começar a fazer esses investimentos e você tem os mesmos direitos que um grande investidor, por exemplo, tem. Beleza? Além disso, quando você compra, né, de forma tão acessível como essa que eu estou te mostrando agora, você compra diferentes ações, né, diferentes tipos de fundos imobiliários, você também consegue começar a construir uma carteira de investimento que te gere renda ao longo do mês todo. Cara, olha como é legal, ó. Eu não sei, né, se você é uma pessoa que recebe um salário, tem uma data fixa no mês para receber, se você é um prestador de serviço, mas vamos imaginar, vou dar o meu exemplo aqui, se for o seu caso também, talvez você consiga então se enxergar nesse mesmo exemplo. Vamos imaginar que então, num exemplo de uma pessoa CLT, tá? Numa pessoa assalariada que tem um contrato ali CLT com uma empresa. Putz, a empresa normalmente paga o salário uma vez por mês, 2 vezes por mês, vai variar, mas no meu caso, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu recebo 2 vezes por mês. Eu recebo todo dia 15 e todo dia 30. Então, dia 15 eu recebo uma parte do salário, dia 30 eu recebo a outra parte. Tá bom? Tá bom. Se você não investe ainda em ativos geradores de renda, e você também, assim como eu, recebe salário 2 vezes ao mês, né, em 2 datas diferentes, você vai receber renda 2 vezes ao mês. É só nessas duas datas que vai entrar dinheiro na sua conta. Tá? Agora, se você já é um investidor da Bolsa de Valores, como eu já sou, por exemplo, você consegue começar a colocar ativos, né, ações, cotas de fundos imobiliários, que ao longo do mês consegue também em outros dias, que não os dias que você recebe o seu salário, gerar renda para você. Ó que loucura, hein? Vou te dar meu exemplo prático aqui do mês de maio, tá? Dia primeiro, logo no primeiro dia do mês, eu já recebi um pouquinho de dinheiro. Eu já recebi dinheiro do Banco Itaú. Eu tenho algumas ações do Itaú, pingou lá uma graninha na minha conta. Ah, não foi muito dinheiro? Não, não foi muito dinheiro, mas foi uma grana que pingou enquanto eu dormia ali do dia 30 para o dia primeiro, tá? Isso é muito bom. Depois, passada uma semana só, né? 7 dias, lá no dia 8, eu recebi mais um dinheiro na minha conta. E não é do meu salário, foi o dinheiro de um fundo imobiliário que eu invisto o PVBL11, fundo imobiliário de laje corporativa. Eu tenho algumas cotas desse fundo imobiliário. Então, dia 8 eu recebi ali um dinheirinho na minha conta do PVBI11. Beleza? Passaram-se 4 dias, eu recebi mais um dinheiro na minha conta, também de um outro fundo imobiliário, só que dessa vez o KNSC11, um fundo imobiliário de papel. Então, mais 4 dias pingou grana na minha conta. Olha só, dia 12 do mês eu já tinha recebido dinheiro em 3 dias diferentes. E não recebi o salário ainda, tá bom? Chegou dia 15, de fato, dia 15 foi quando pingou meu salário. Foi o primeiro, né? Eu recebo no dia 15, no dia 30, no dia 15 eu recebi a primeira parte do meu salário, mas não só. Eu recebi mais dinheiro de outros fundos imobiliários. Né? Normalmente, dia 15, ali no meio do mês, muitos fundos imobiliários pagam dividendos, pagam os rendimentos nessa data. Então, no dia 15, eu recebi dividendos, né, os rendimentos do REC-R11, fundo imobiliário de papel que eu tenho na minha carteira, gosto muito desse fundo. XPLG11, outro fundo imobiliário de logística dessa vez. Recebi do HGBS11, um fundo imobiliário de shopping center, extremamente diversificado, um baita fundo imobiliário também. O RPR11, outro fundo imobiliário de papel,
e JSRE11. Então, cara, no dia 15, além do meu salário, eu recebi rendimentos de mais 5 investimentos diferentes. Olha que da hora, hein? Dia 1º eu recebi dividendo, dia 8 eu recebi dividendo, dia 12, dia 15. Na metade do mês eu tinha recebido 4 datas diferentes, né? Quatro datas em que uma renda aconteceu, seja uma renda passiva, né? Pagamento de dividendos, ou uma renda ativa, que é a que vem do meu salário, pingando na minha conta. Além disso, no dia 15, né? Eu também vou receber agora dividendos da Auren, uma empresa de geração de energia elétrica. Dividendos bem legais, inclusive, né? Um dos mais altos que ela já pagou aí nos últimos anos. E no dia seguinte, no dia 16, vou receber dividendos da Alupar, outra empresa do setor de energia. Fantástico, né? É muito legal você investir em ativos geradores de renda, porque você consegue, assim como eu, né, ter também renda acontecendo ao longo do mês todo. Eu estou te dando o meu exemplo aqui prático, né? Estou te falando um pouco das ações, dos fundos imobiliários, alguns dos que eu estou recebendo, porque é o meu exemplo, é a minha carteira, mas putz, você não precisa necessariamente ter esses ativos, você pode ter outros que vão te pagar em outras datas, inclusive mais dias ou menos dias ao longo do mês, você consegue montar a sua carteira do jeito que você preferir. Beleza? Dia 19 eu vou receber rendimentos do fundo imobiliário IRDM11 que eu tenho na minha carteira, e dia 22 eu vou receber rendimentos do RBRR11, tá bom? E aí no dia 30, no final, recebo também a segunda parte do meu salário. Então, cara, ao longo de um único mês, né, ao longo do mês de maio, eu consigo ter aí 8 datas diferentes em que eu vou receber algum tipo de renda. Pô, Lucas, que da hora, tal, mas, né, sempre foi assim? Óbvio que não. Nunca, não é. Tô falando isso agora, hoje, depois de alguns anos investindo, né? Depois de conseguir seguir, lógico, o método do plano 1K, que é o método que eu ensino, que eu aplico para mim, mas ensino para os meus alunos. Cara, ao longo do tempo eu vou construindo a minha carteira, né? Hoje ela tá desse jeito, amanhã ela vai estar melhor, mas quando eu comecei não era assim. Quando eu comecei, eu nem recebia dividendo todo mês. A maioria dos meses, inclusive, ao longo do ano, não recebia dividendo nenhum. Né? Eu mal recebia dividendo uma única vez por mês. É lógico, ao longo do tempo, fazendo boas escolhas, aumentando os meus aportes, aumentando a recorrência, aumentando os valores de aporte, eu consegui ir diversificando meus investimentos de tal forma que eu comecei a receber 2 vezes ao mês, depois 3 vezes ao mês, e assim foi crescendo, né? Por diante ao longo dos anos, até que hoje, né, nesse mês de maio, eu vou receber em 8 datas diferentes. Quem sabe amanhã, né, no mês seguinte, eu não receba 9 e assim por diante, tá bom? Então, olha, não tem problema nenhum aqui você começar do zero. Inclusive, todos nós que não temos herança, né, não nascemos de família rica, nada disso, todos nós começamos do zero. Todos nós começamos também sem ter nenhum tipo de dividendo no mês. Agora, o problema, na verdade, não é simplesmente você começar do zero. O problema é você não começar. O problema é você achar que como vai demorar muito para você conseguir chegar lá, como vai demorar demais para você conseguir receber um valor bacana de dividendos todo mês, você simplesmente acaba desistindo, você simplesmente nem começa. O que eu tenho para te dizer aqui é exatamente o que eu digo para os meus alunos sempre. O tempo, não interessa o que aconteça, o tempo, independente de qualquer coisa, ele vai passar, tá bom? Cara, quer você ou não, o dia hoje, né, a noite vai passar, amanhã vai amanhecer, mais um dia vai acontecer, e depois mais um dia, depois uma semana, depois um mês, o tempo vai passar. Então, se você decide não investir, porque você acha que vai demorar demais para conseguir gerar, né, construir seu patrimônio, gerar uma renda bacana, o que vai acabar acontecendo é que o tempo vai passar, você não vai investir, e lá na frente o tempo inteiro vai ter passado um monte de anos e você não vai ter conseguido construir absolutamente nenhum patrimônio. Então, minha dica aqui é que você pegue o mesmo caminho que eu peguei, o mesmo caminho que os meus alunos estão pegando, que é começar a investir hoje. E mesmo que vai demorar, mesmo que você fale, não, pô, Lucas, eu não consigo aportar muito dinheiro. Cara, eu te mostrei aqui, eu te falei quão acessível é investir na Bolsa de Valores. Com R$ 5 você compra uma ação, com R$ 10 você já tem opções de investir em fundos imobiliários. Então, se você falar para mim que você não consegue aportar nem R$ 5, nem R$ 10 por mês, pô, aí ferrou, né? Na verdade, você não está priorizando. Você consegue guardar R$ 5 aí da sua renda no mês para comprar, nem que seja uma ação. Mas vai demorar demais. Então tá bom, a escolha é sua. O tempo vai passar. Lá na frente, depois, você não volta aqui depois no meu canal e manda uma mensagem falando: pô, Lucas, me arrependi de não ter começado a investir
lá no dia 6 de maio de 2023, quando eu vi o vídeo com você, quando eu participei da sua live, poderia ter começado nesse dia e hoje ter um patrimônio maior, hoje ter algum tipo de renda e não tive porque eu escolhi não começar, beleza? Não quero que você seja essa pessoa, hein? Então, bora começar a investir logo, vamos atrás desses dividendos aí, vamos começar a ver essa renda passiva acontecer, vamos ver você agora construir os seus R$ 1.000 pingando na conta, mesmo que você não saiba nada ainda sobre investimentos? Então, para isso, eu quero te explicar, né, sobre um indicador muito importante. Aquele indicador que, né, se você quer os R$ 1.000, você precisa receber dividendo. Se você quer receber dividendo, você tem que saber identificar quais são as empresas e os fundos imobiliários bons pagadores de dividendos, senão a coisa não vai funcionar. De nada adianta você comprar uma ação que não paga dividendo, né, não vai gerar renda nenhuma. Então, eu quero te explicar sobre um indicador chamado de dividend yield. Tá? O nome é feio, mas o jeito dele, como você interpreta esse indicador é bem tranquilo. Dividend yield é o nome em inglês que a galera usa, mas o que ele te mostra na realidade nada mais é do que se determinada empresa ou determinado fundo imobiliário paga muito dividendo ou não. É só isso, tá? É tão simples quanto isso. Quanto maior for o dividend yield, mais dividendo a empresa pagou no último ano. Quanto menor o dividend yield, menos dividendo a empresa pagou. Fechou? O dividend yield, por que eu te falo isso? Ele é calculado, o cálculo que ele faz é a soma de tudo que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, né, no último ano, dividido pelo preço da ação que está sendo negociada hoje. Por isso que quando o dividend yield é alto, quer dizer que a empresa pagou muito dividendo versus o preço que a ação está sendo negociada. Quando o dividend yield é baixo, quer dizer que a empresa pagou um dividendo baixo versus o preço que a ação está sendo negociada. Beleza? Tão simples quanto isso. E como eu quero ir além, eu não quero só te falar o que é o dividend yield, eu vou te dar uma referência aqui do que é um bom dividend yield. Para você ter uma ideia, a média de dividend yield da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que é a bolsa que tem mais de 300 empresas, né, mais de 300 empresas listadas na B3, né, a Bolsa Brasileira, a média é de 2,5% ao ano, tá? Que é baixo. Eu, Lucas, considero um dividend yield acima de 6% como um dividend yield muito bom. Então, se você encontrar uma empresa que pagou 6% ou mais de dividend yield, você pode considerar como essa uma boa empresa, né? Uma empresa potencial aí, boa pagadora de dividendos. Abaixo de 6% não é tão boa assim. 2,5% é a média da bolsa, menos do que 2,5% você está recebendo abaixo da média do que a bolsa paga. Fechou? E saber o dividend yield não é suficiente, já é meio caminho andado. Mas você precisa entender quando que a empresa paga dividendo, né? E como que você faz para receber esse dividendo. Como é que você vai saber isso? Você vai aprender, e eu vou te ensinar agora, o termo DataCon, DataX e data pagamento. Eu vou te explicar exatamente como funciona e vou abrir aqui o site do Status Invest e vou te mostrar na prática com um exemplo real, tá bom? Fala, Moacir, fala, Luiz, boa noite. Sabadão aí junto comigo, que legal que vocês estão aqui. Bom, vamos lá. Datacom. O que é Datacom? Datacom nada mais é do que a data que você precisa ter a ação para você ter direito a receber os dividendos, beleza? Então, se uma determinada empresa falar assim, a data com de pagamento, né, a data com de dividendos dessa empresa é no dia 6 de maio de 2023, aquele investidor que terminar o dia 6 de maio, ou seja, terminar às 11h59 da noite do dia 6 de maio, com ações na carteira, esse investidor vai ter direito a receber os dividendos. Não quer dizer que ele recebeu no dia 6 de maio. Ele vai receber isso na chamada data pagamento, que é uma data lá na frente, né, normalmente alguns dias, às vezes até alguns meses, que a empresa vai determinar. Mas se na data com ele terminou o dia com as ações na carteira de investimento dele, pronto, ele já vai ter direito a receber esses dividendos da empresa. Fechou? Existe, então, como eu te falei, a data com, existe a data de pagamento. A data de pagamento, de fato, aqui é bem simples, né? Como o próprio nome já indica, é a data que cai o dinheiro na conta corrente da sua corretora. É o dia que você vai ver o dinheiro pingando na sua conta de fato, tá? Entre a data com e a data de pagamento, existe uma datazinha que é chamada de data X. Data X, ainda que o nome seja uma coisa meio estranha aí, né? Nada mais é do que a data seguinte à data com. Então, se vamos imaginar aqui, tá? Vamos imaginar que o dia 6 de maio é a data com da empresa, então a data X é o dia seguinte. Dia 7 de maio é a chamada data X. Tá bom, Lucas, mas
se a data com é o dia que eu tenho que ter ação para receber o dividendo, a data de pagamento é a data que cai na minha conta, que raio é a data X? Para que serve a data X? Data X é o dia, né, que amanhece a cotação da ação subtraída do valor que a empresa pagou de dividendo. Vamos dar um exemplo aqui prático para ficar mais simples de entender. Vamos imaginar que uma empresa tem uma cotação, a sua cotação ali, a sua ação está sendo negociada a R$ 10, tá bom? E ela anunciou que a data com da empresa seria no dia 6 de maio e ela vai pagar R$ 1 de dividendo, tá bom? Então, data com, 6 de maio, cotação da empresa negociada a R$ 10. O que vai acontecer no dia seguinte a data com? O que vai acontecer no dia 7 de maio, no nosso exemplo aqui, a chamada data X? Vai abrir a bolsa de valores e logo o primeiro minuto a ação vai estar sendo negociada a um valor de R$ 10, que era a cotação da ação, menos R$ 1, que é o valor do dividendo que a empresa anunciou. Então vai começar a negociar aquela ação a R$ 9, tá bom? A data X, então, é a data em que o dividendo é subtraído da cotação da empresa, tá bom? Tá, mas para que serve, né? Por que existe a data X? Cara, a data X, na realidade, significa, né? Ela tem essa dinâmica, mas essa conta ela é feita por quê? Como eu te expliquei no começo aqui do nosso encontro de hoje, o dividendo ele é parte do lucro da empresa, né? Então, quando a empresa tem aquela grana ali que ela lucrou e tá, aquele dinheiro está no caixa dela, aquilo faz parte da empresa, faz parte do patrimônio da empresa. Quando a empresa tira aquele dinheiro do caixa, né, tira aquele dinheiro da conta corrente dela e paga para alguém, quer dizer que a empresa está valendo um pouquinho menos, quer dizer que a empresa agora tem um patrimônio um pouco menor. Então, por isso que existe esse desconto na cotação da empresa, porque a empresa passa a valer um pouquinho menos, né? Aquele valor que ela distribui em forma de dividendos é reduzido do valor que de fato a empresa está valendo naquele instante, naquele dia, logo quando a cotação abre, tá bom? Essa é a dinâmica da DataX. E tem muita gente, muito investidor mesmo, e às vezes alguns investidores que já investem há um bom tempo que não conhecem essa dinâmica da DataX. E o que eles acabam fazendo é, eles sempre entram em alguns sites que mostram qual empresa tem a Datacom, né, na semana, e eles vão lá e saem comprando a ação daquela empresa para poder participar da Datacom e ter direito a receber os dividendos lá na frente. E ele acha que está fazendo um puta negócio bom, quando na verdade ele não está, né? Porque no final das contas, por mais que ele compre a ação na Datacom e termine o dia, né, com a empresa na carteira dele de investimento, no dia seguinte, na DataX, aquela cotação vai ser subtraída do valor do dividendo. Então, no final das contas, o resultado final dele é o mesmo. Ele comprou a ação por R$ 10. No dia seguinte, ele vai receber, né? Ele vai ter direito a receber R$ 1 de dividendo, que não necessariamente vai ser pago no dia seguinte, normalmente vai ser pago um par de dias para frente. Só que a cotação vai estar valendo 9, por exemplo. Então, quando você soma dividendo mais a cotação, né? R$ 1 de dividendo mais 9 da cotação, dá os mesmos R$ 10 que ele pagou no dia anterior, no dia da Datacom. Então, não vale a pena fazer isso. Você está correndo um risco enorme. Você está comprando uma ação por um preço para lá na frente receber esse dividendo, né? Depois de um par de dias, às vezes até meses, sendo que no final pode ser que a cotação da empresa ainda se desvalorize até lá. Cara, não faça isso. Jamais, nunca, hipótese nenhuma, vou repetir, hein? Jamais, nunca, hipótese nenhuma, compre uma ação simplesmente para você poder receber dividendo dela, né? Simplesmente comprar na Datacom para você ter direito de receber. Não faça isso, tá? Só compre uma ação se você já de fato quiser se tornar sócio daquela empresa. Só. Fechou? Tem empresas que demoram mais de um ano para pagar dividendo. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ficar mais prático ó, nosso encontro de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá, compartilhar aqui ó, o site Status Invest, é um site que eu normalmente uso. Tem um monte de indicador gratuito, um monte de informação gratuita. Vamos pegar uma empresa, Sanepar, tá? Uma empresa aí de saneamento básico lá do Paraná, do estado do Paraná. É uma empresa que, historicamente, ela paga dividendos interessantes, vou até aumentar a tela aqui, mas ela tem uma fama de demorar para pagar dividendo. Olha só, que maluquice isso. Bom, infelizmente, não vai dar para a gente passar por todos os indicadores aqui hoje, tá? Nem é o objetivo. Mas, ó, o que eu quero te mostrar é aqui, ó. Tem uma parte do site, quando você está filtrando uma empresa aqui no Status Invest, você consegue ver, ó, juros sobre capital próprio, dividendo, que no final dos contos é um provento que a empresa está pagando, e ele mostra data com e data de pagamento. Olha como demora, ó. A Sanepar,
né, lançou aqui o pagamento de um provento, e ela disse o seguinte: olha, quem tiver a ação da empresa no dia 29/12 de 2022, já foi, né, a gente está olhando para o passado aqui, vai ter direito a receber esse juros sobre capital próprio, tá? O juros sobre capital próprio de um valor de 93 centavos por ação, um valor legal, tal, mas a data de pagamento vai ser só no dia 27 de junho de 2023. Galera, nem chegou a data ainda. 27 de junho, ele demorou praticamente 6 meses entre o dia da Datacom, que é a data que você tinha que ter ação para ter direito a receber os dividendos, para a data que de fato esse dinheiro vai pingar na conta. Quase aí 6 meses, tá? Então existem empresas que têm uma dinâmica de demorar mais tempo entre a Datacom e a data de pagamento. Quer ver uma outra empresa que também acaba demorando bastante? A Vivo, empresa aí de telecomunicações. Também é uma empresa que sempre demora, tá? Você vai ver que a Datacom dela tá sempre bem descolada da data de pagamento, ó. Olha aqui que loucura, ó. Juros sobre capital próprio, Datacom, dia 31/3, tá bom? Então foi aí recentemente, de 2023. Data de pagamento 30/4 de 2024, vai demorar mais de um ano. Até dar um zoom aqui para você ver melhor ainda, ó. Vai demorar mais de um ano entre a data com e a data de pagamento, tá bom? Então tem empresas que demoram mais tempo mesmo. Em compensação, outras empresas acabam sendo mais rápidas. Ó, vamos olhar a Auren aqui, empresa de geração de energia, você vai ver que a data com e a data de pagamento está bem pertinho. Ó. Datacom, ó, foi esses dias, né, 4 de maio. Data de pagamento 15 de maio, ó. Praticamente 10 dias depois, a empresa já vai pagar os dividendos. Então, essa dinâmica, ela acaba acontecendo de empresa para empresa. A própria empresa é que define como que vai ser essa dinâmica. Se a Datacom vai ser uma data de pagamento está perto, se vai demorar. Às vezes a empresa até anuncia uma Datacom e nem fala ainda quando é a data de pagamento, ela fala depois eu te digo quando eu vou pagar. Então, cara, você, né, depende de empresa para empresa. Por isso que é legal ter uma carteira diversificada com diferentes empresas, porque assim uma vai pagar em um mês, a outra vai pagar no outro, você consegue começar a construir uma carteira equilibrada de tal forma que todo mês você vai começar a receber dividendo de alguma empresa, dividendo de alguma ação. Fechou? Como eu te falei, jamais, nunca, em hipótese nenhuma, compre uma ação de uma empresa na Datacom só para receber o dividendo, tá bom? Tem uma galera que acaba, eu brinco que fala que casa com a ação da empresa, porque compra a ação para receber o dividendo, aí a cotação da empresa cai, e aí a pessoa fala: ah, não, agora eu só vou vender essa ação quando o preço no mínimo bater 0 a 0 o meu preço de compra. E aí às vezes fica casado com essa ação por anos, de uma empresa que às vezes a pessoa nem sabe o que faz, nem sabe o que vende, se é uma empresa que vende pedra, tipo uma Vale que marreta um morro lá e pega a pedra e vende, ou se é uma empresa, sei lá, tipo Magazine Luiza que vende eletrodoméstico, ou uma empresa tipo Itaú, que é uma empresa financeira. Tem gente que compra, é real, tá? Tô te falando porque lá no Instagram eu tenho seguidores com uma boa frequência. Toda semana tem pelo menos uma pessoa lá que manda mensagem falando: ah, e tal empresa Datacom, comprei a ação, fiz um bom negócio. Eu falo: cara, por que você comprou essa ação? A pessoa: ah, não, porque a Datacom era nessa data e eu queria receber o dividendo. Nem sabe o que a empresa faz. Besteira, tá bom? Dividendo é muito importante, mas não vale qualquer coisa. Você precisa conseguir identificar as boas empresas pagadoras de dividendos, comprar a bons preços, que sejam empresas que sejam perenes, que ao longo do tempo vão conseguir gerar riqueza para você, que vão crescer lucro e vão te pagar dividendos cada vez maiores. O dividendo ele é parte fundamental para quem quer construir, né, outras formas de renda e, obviamente, não ficar dependendo único exclusivamente do próprio salário. Além disso, você, claro, pode se beneficiar ao longo do tempo com o crescimento do seu patrimônio, porque além das empresas, né, boas empresas que conseguem pagar dividendo, essas empresas costumam crescer lucro e automaticamente as ações acabam também se valorizando. Quando uma empresa cresce lucro, mais investidores querem se tornar sócios daquela empresa. Muita gente querendo comprar ação de uma empresa, né? E não tendo tanta gente assim querendo vender essas ações, automaticamente o preço valoriza. Se eu tenho muita gente querendo comprar, por exemplo, aqui uma garrafa de água, vou imaginar essa garrafa de água. Se eu tenho muita gente querendo comprar essa garrafa de água, eu só tenho essa garrafa para vender, eu posso subir o preço dessa garrafa e cobrar mais caro por ela, porque tem demanda para isso. Agora, se a empresa começa a entregar um resultado cada vez pior, vai ser muito difícil eu encontrar alguém que queira comprar aquele negócio de mim, queira comprar aquela ação. Essa mecânica de como funciona o mercado de investimento
ela é soberana. Ela vai sempre funcionar dessa forma. Então, vamos lá. Se você quiser construir riqueza para você, através de investimentos em renda variável, lembre-se, boas ações compradas a bons preços, empresas que estejam, né, obviamente, ao longo do tempo com perspectivas de crescimento de lucro. Essas empresas vão crescer o lucro, vão gerar riqueza e vão pagar mais dividendos para você, tá? E você, como investidor e como pessoa física, entenda algo muito importante. O que você não adianta você ter patrimônio só, tá? Tem muita gente que acha que, eu quero. Você nunca vê a galera falando assim, né? Eu quero receber 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 30 mil reais por mês de dividendos. Normalmente as pessoas falam, eu quero ter 1 milhão de reais, eu quero ter 5 milhões de reais. As pessoas focam muito no patrimônio, patrimônio, patrimônio. Mas elas esquecem que de verdade o que paga a conta não é patrimônio, é renda. Beleza? Eu tenho um aluno, logo que ele entrou no plano 1K, e aí ele teve uma mentoria comigo inicial, e aí batendo um papo, tentando entender o objetivo dele sobre investimento, ele começou a me contar um pouco dos investimentos da carteira dele. E aí nesse bate-papo ele me falou que ele tinha mais de 1 milhão de reais investidos, então ele tinha um patrimônio bem bacana, um patrimônio bem grande já, né, acima aí da grande maioria das pessoas. Mas quando ele me falou isso, eu perguntei, tá, mas esse dinheiro está investido aonde? E ele falou, tem dinheiro investido uma parte no imóvel que ele tinha lá, né, um imóvel que ele morava, tinha uma parte ali em renda fixa, tinha um fundo de investimento. Tudo para dizer que nenhum dos investimentos que ele tinha gerava renda. Nenhum. Por mais que ele tivesse um patrimônio de 1 milhão de reais, mais de 1 milhão de reais, ele não tinha nenhum investimento gerador de renda. Beleza? Isso é um problema, por incrível que pareça. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tenha um apartamento de 1 milhão de reais, beleza? Apartamento que você mora. Vamos imaginar que você, inclusive é um apartamento aí que você mora com a sua família. Se você, por qualquer que seja o motivo, não tiver renda, você não estiver trabalhando, não receber salário, se não tiver renda alguma, por mais que você tenha um apartamento de 1 milhão de reais, você não vai conseguir nem pagar o condomínio do apartamento. Você não vai pagar o IPTU, você não vai pagar o condomínio, você não vai pagar a conta de luz, você não vai pagar a conta de água, porque você não tem renda. Beleza? Você vai ficar inadimplente com o seu condomínio, com patrimônio de 1 milhão de reais. Então, não adianta só ter patrimônio. Você precisa ter patrimônio, mas você precisa ter renda. Beleza? Patrimônio não paga a conta. Entendeu por que é tão importante ter dinheiro pingando na conta, que não dependa só do seu salário? Por que é tão importante você ter renda passiva? E o valor que os dividendos têm nesse papel de te gerar renda passiva, ele vai te trazer segurança, te faz dormir melhor, sem que você tenha que ficar tão preocupado com o lado financeiro aí na sua vida. Se você vai ter dinheiro ou não no final do mês para você pagar e honrar com as suas contas, ou ainda, né, para você poder ter uma tranquilidade maior, inclusive de querer comprar alguma coisa para você, comprar um celular, trocar por um celular novo que você tanto pode querer. Então, renda passiva, cara, é fantástico. E é isso que consegue de fato te dar liberdade financeira. Eu espero que hoje, nessa live de agora, eu tenha conseguido te dar clareza sobre o tema dividendos, sobre o tema investimento. A gente falou também sobre renda passiva e eu te contei aqui quando que você vai ter direito, né, a receber o dividendo quando você compra uma ação, quando você investe numa empresa. Espero que agora você domine absolutamente tudo sobre essas datas importantes, a data com, a data ex e a data de pagamento, que é de fato o que vai conseguir te dar clareza e te levar aí, te ajudar a chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Fechado? Não deixe de se inscrever aqui no canal também, me seguir lá no Instagram, nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, é só mandar. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa live. Grande abraço e até a próxima.